Diga a pessoa que está ao teu lado, vamos nos levantar. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe nesse culto. Você é muito importante aqui para nós. Você é uma pessoa escolhida por Deus para estar aqui esta manhã. E nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que a graça dele possa estar conosco esta manhã. Vamos ler o Salmo 46, que foi projetado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes se estremeçam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que bênção! Quando as coisas não estão bem, que parece que tudo está mal, tremendo, fora do lugar, nós podemos saber que o Senhor é o nosso Deus. E Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente naquele dia que você está em dificuldade, que você não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde você vai, não sabe que decisão tomar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã, porque o Senhor realmente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. O Senhor é o nosso porto seguro. Ó Pai, o que seria de nós sem o Senhor? Ó Pai, nós queremos agradecer grandemente, porque a cada dia o Senhor nos cuida. O Senhor, ó Pai, tem derramado sobre nós a sua graça. Nós não merecemos, mas nós podemos sentir a cada manhã as suas misericórdias serem renovadas em nossas vidas, ó Pai. E nós queremos nesta manhã dedicar este culto, dar, ó Pai, honra, glória e louvor ao Teu nome, Senhor. Que as músicas que vamos cantar, tudo que nós formos fazer nesse culto, possa chegar a Ti como cheiro suave, ó Pai. Ó Pai, nós Te adoramos e queremos nesta manhã realmente ouvir a Tua voz. Esteja conosco, esteja com cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é o nosso abrigo, é o nosso abrigo. Quando vem o vendaval, as coisas não estão bem, Deus é aquele que cuida, e Ele te guia, Ele te fala por onde você deve caminhar. Ele tem um versículo que fala que Ele desembaraça o nosso caminho, amém? Então, se você crê nisso, nós vamos cantar esse hino que fala: Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará, amém? Vamos cantar. Livro da
Amém. Glória a Deus. Deus guardará de todo o mal. Às vezes chega o dia mal, não é verdade? Chega o dia mal nas nossas vidas. Mas quando chega esse dia e você está guardado em Jesus, Ele te dá aquela paz que excede o nosso próprio entendimento. Ele vai guardar o seu coração e vai te dar a consolação necessária. E o hino que nós vamos cantar fala isso. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Temos que aprender a descansar nos eternos braços do nosso Deus. Podemos assentar, amados, vamos às nossas comunicações. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada tivemos em nossa igreja a 13ª edição do Congresso Arte Vida, dias intensos de muito aprendizado e adoração ao nosso Deus. Se você não conseguiu participar nesta edição, programe-se para estar conosco no próximo ano.
Oi gente, meu nome é Isabel, tenho 10 anos e hoje eu vim aqui te contar uma super novidade. Vem aí a capacitação do Mini para facilitadores e novos facilitadores e você não vai ficar de fora, né? Anote na sua agenda dia 24 de julho às 19h30. Vem, deixe sua marca nessa geração. Com o objetivo de arrecadar fundo financeiro, a FUNASP promove a primeira feijoada solidária em prol do Projeto Nova. Através desse evento importante, poderemos dar continuidade aos atendimentos prestados às famílias assistidas pelo projeto. A feijoada acontece no dia 14 de julho, das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde, no buffet Casa da Árvore, que fica na Rua das Balsas, 740, bairro Estrela do Sul. O valor do convite antecipado é de R$ 30 por pessoa, mas temos a promoção de 2 convites por R$ 50. O cardápio será feijoada, arroz branco, couve refogada, farofa e laranja. No dia, teremos sobremesa e bebidas vendidas separadamente. Contamos com o seu apoio e contribuição. Hermanos y hermanas, nos gustaría invitarlos para que vengan en nuestro primer culto en español, que va a suceder acá, en el primer piso, en la sala 113, a las 15 de la tarde. Va a ser un tiempo de mucha alegría y queremos recibir usted, que es boliviano, paraguayo, venezolano o que hable en español. Vamos a celebrar juntos a nuestros hermanos y hermanas las bendiciones de los cielos. Marquen su agenda, 6 de julio a las 15 de la tarde. Dios le bendiga. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias no seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Gostoso morar nessa cidade, né? Vim chegando aqui e falei, que cidade maravilhosa, que dia maravilhoso, e estamos consagrando esse dia ao Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas o domingo nós temos consagrado, separado entre os outros dias da semana, para estarmos todos juntos aqui, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos ainda falando sobre Josias, e a história de Josias é uma história com muitas lições, e hoje nós vamos estar falando de uma fase da vida dele, que ele tinha por volta de 26 anos. Com 8 anos, Josias, rei de Judá, ele assumiu o trono. Com 16 anos, ele começou a seguir o Senhor, interrompendo uma sucessão de reis maus. O seu pai e o seu avô foram terríveis. O seu avô é conhecido como o pior rei de Judá. E ele interrompe, começa a seguir o Senhor. Com 22 anos, ele faz uma limpeza em Israel, em Judá, perdão. E em Jerusalém. Judá era aquelas duas tribos, né? Judá e Benjamim, eles chamam, a Bíblia chama apenas de Judá, mas são duas tribos. E ele limpa Jerusalém, e ele também limpa algumas cidades, que é o restante do Reino do Norte, que foi dizimado. De tanto que eles pecaram e se afastaram de Deus, Deus os deixou à sorte dos seus inimigos. Ficaram algumas cidades, e Josias, então, não só fez aquela limpeza em Judá, mas também em algumas cidades lá de cima, do Reino do Norte. E quando chega aos 26 anos, a Bíblia, perdão, não é a Bíblia, que naquela Bíblia a gente fala todos esses livros. Naquela época, a Bíblia estava sendo escrita, né? E, na realidade, era o livro da lei. Ele foi achado dentro do templo. Imagina, gente, isso daí é um alerta para nós que somos líderes, né? Porque nós podemos estar aqui, estar falando sobre a palavra e ela estar perdida aqui dentro. Se ela não for pregada exatamente como ela tem que ser, ela está perdida dentro do templo. E isso aconteceu dentro do templo, quando eles foram fazer uma reforma, tirar os ídolos que tinham lá e tudo mais. O sacerdote Uquias achou. E ficou, né? Achamos o livro da lei. Levaram para o rei.
quando o rei abriu, ele entrou em pânico. Ele falou: nós estamos fritos, porque o que fala esse livro, os nossos pais não fizeram. Nós estamos desagradando o Senhor. E, de acordo com esse livro, nós vamos receber a recompensa desse pecado, de estarmos andando no pecado longe de Deus. E ele se referia ao livro, o livro da lei era Deuteronômio, porque o primeiro livro da lei é Levítico. Mas quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Moisés fez uma revisão da lei. Aí saiu o livro de Deuteronômio, que é chamado Deutero, quer dizer a segunda lei. Então, ele foi escrito para preparar o povo para assumir aquele lugar. Então, Deus dá as dicas: olha, andem assim, façam isso, amem o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não se afaste, ensine o seu filho, sentado, deitado, levantando, que se vocês fizerem isso, as gerações futuras serão abençoadas. Isso estava nos primeiros capítulos. E quando Josias leu isso daí, ele viu: nós estamos indo contra o que Deus mandou. Entrou em pânico. E aí, como toda pessoa que, quando lê a Bíblia, reconhece o seu pecado, a primeira atitude é se humilhar diante do Senhor. E ele fez isso. Ele se humilhou e falou: Deus, nos perdoa, nos livra disso, nós queremos mudar. E ele fez uma aliança com Deus. E Deus falou assim: o castigo que eu ia colocar para Israel, não vou fazer na sua geração por causa de você. E é tão interessante que quando a Bíblia conta a história, porque essa história é contada, além de em alguns profetas, ela é contada em Reis e Crônicas, né? Então dá para você ver essas duas histórias nesses dois livros. E você percebe que quando ele entra em confronto com o pecado dele, ele fala justamente desse texto, que de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando ele está para morrer, aí a Bíblia conta que não houve, nem antes nem depois de Josias, alguém que amasse o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Usa as duas vezes esse texto para mostrar que ele era uma pessoa que ele se adequou à palavra. E é tão lindo porque ele entra em choque quando ele vê a palavra de Deus, a primeira vez que ele vê o pecado, ele vê e ele muda de atitude. O que a gente aprende com isso? A Bíblia foi autoridade na vida dele. Para que nós estamos falando isso? Para contar uma história? Uma história bonita? Não. Porque nós, como pais discipuladores, precisamos ensinar os nossos filhos, desde criança, que a Bíblia é autoridade. O que ela fala é lei, não se discute. Não tem mas hoje em dia não existe, é lei. Se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, nós teremos menos problemas na adolescência e na juventude. Se eu sofri, quando estava na universidade, ouvindo aqueles professores com um discurso muito encadeado, falando contra a Bíblia, contra o que a Bíblia ensina, calculem hoje, do jeito que a coisa anda. Se os nossos filhos não forem ensinados, vai chegar na adolescência, você vai ver seu filho com a cabeça totalmente virada. Mas se ele aprender que a Bíblia é autoridade, mesmo ouvindo aquilo lá, quando você disser: filho, mas a palavra de Deus é autoridade, aquilo dá um impacto, aquilo segura. Ele pode ficar meio titubeando, mas ele sabe que a palavra de Deus é a verdade. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, enquanto eles são pequenos, para que eles absorvam as verdades que nós cremos. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós teremos um filho como Josias, que viu a palavra de Deus e ela impactou o seu coração. É isso que nós queremos para a nossa igreja. Uma igreja que crê na palavra de Deus, que ao ler a palavra de Deus, ela impacte. E não só impacte, ai meu Deus, isso. Não, é um impacto que tem uma ação em seguida. Impacta, vou mudar de vida. E foi isso que aconteceu com Josias. Nós queremos que os nossos filhos também sejam assim. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Tem uma turma maravilhosa, lindos de Jesus. Quero enfatizar a nossa capacitação. Nós sempre estamos de braços abertos para receber mais pessoas. Nós temos muitos eventos, as crianças estão sempre, o número de crianças tem aumentado, nós precisamos de mais gente. Vamos orar?
Pai querido, adoramos o Senhor. Adoramos, ó Deus, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, o Senhor tem colocado um amor pela Tua palavra, respeito. Pai, ela é autoridade para nós. Mas nós queremos que ela seja autoridade para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os jovens da nossa igreja. Deus, hoje nas escolas e nas universidades, Pai, eles estão sendo bombardeados com princípios que não são teus. E eles falam de uma forma que, se você não pensar como eles, você é um atrasado, você é uma pessoa menor, você não é capaz. E os garotos ficam em pânico, eles querem pertencer àquele grupo, eles não querem se sentir um peixe fora d'água, e eles começam a negociar princípios bíblicos. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos uma juventude forte, que crê na Tua palavra, que sabe ouvir aquilo, mas guardar a Tua palavra no coração. Ajuda, Senhor, os pais da nossa igreja, para que eles, em primeiro lugar, sejam modelos, para que eles amem a Tua palavra, que eles sejam submissos à Tua palavra, e pelo modelo também ensinem os seus filhos a amar a Tua palavra. Pai, agora que vamos subir, também precisamos do Senhor. Cada facilitador precisa dessa porção do Teu Espírito Santo para ensinar a Tua palavra com todo o poder que ela tem. Ó Deus, e que cada criança também, Senhor, seja preparada pelo Teu Espírito Santo para receber a verdade de hoje. Ó Deus, que eles tenham seus corações abertos e que o Senhor possa transformar as nossas crianças em crianças que amem o Senhor e que amam a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, cremos que o Senhor também deseja assim. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças pré-adolescentes com a tia Tati. Amém, que bênção termos tantas crianças assim. Nós queríamos conhecer agora os nossos visitantes, aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, que não conheciam a nossa igreja ou que estão retornando à nossa igreja, estão vindo pela primeira vez, que você se colocasse em pé, porque nós queremos dar um abraço, dar um aperto de mão, dizer que você é muito bem-vindo. Por favor. Isso, olha lá atrás, a Nantes. Seja bem-vindo, a Éden, a minha daminha. Mais alguém aqui também temos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos. E essa igreja sempre estará de braços abertos para vocês. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um, amém? Nós queremos trazer uma notícia, um motivo de oração e também de gratidão ao nosso Deus. É sobre a vida do nosso casal missionário, o William e a Márcia Carrilho. É interessante que todo mundo, quando pensa em aposentadoria, pensamos em descansar. É ou não é? Todo mundo fala assim, olha, quando eu me aposentar, eu quero morar ali, né, na beira do rio Miranda, naquele pesqueiro gostoso. Essa é a nossa ideia, né, de aposentadoria. Pois bem, os nossos missionários, o William e a Márcia, já foram missionários no Chile, eles já foram missionários na Malásia, e estão preparando para ser enviados para a Índia. Mas tem um grande desafio, e eu gostaria que você pudesse orar por eles e também orar por essa situação que eu estarei falando. Só que para que eles possam ser enviados para a Índia, ele precisa completar, então, o seu processo de aposentadoria. E nesse processo, nesse ajuste de aposentadoria, ficou para trás uma situação que ele tem que quitar,
que é de R$25 mil, para ele colocar em ordem a aposentadoria. Então, só assim eles teriam condição de ir para o campo missionário, porque senão eles vão para o campo missionário e vão perder tudo o que eles contribuíram. Então, irmãos, nessa manhã, duas coisas: vamos orar por eles, e eu gostaria que você pudesse ir com eles nesse projeto para a Índia. Não, se essa questão financeira de R$25 mil para eles regularizarem a questão da aposentadoria e ir para o campo, meus irmãos, eu quero fazer parte dessa obra. É uma grande oportunidade que nós temos como igreja, de abençoá-los. Falar assim: não, William, nós estamos com vocês, nós como igreja vamos estar apoiando, nós vamos levantar essa oferta no nome de Jesus, e vocês vão regularizar a aposentadoria de vocês e vão para fazer a missão. Nós queremos ir para a Índia, para fazer missões, e eles vão, não é pela Índia já alcançada, eles vão para a Índia, o norte da Índia, onde temos mais de 330 milhões de deuses, uma região ainda não alcançada pelo Evangelho. Meus irmãos, eu queria muito que essa igreja, nossa igreja, que ama tanto missões, nós pudéssemos, na segunda-feira, falar para o William: no nome de Jesus, nós conseguimos regularizar a sua situação com o INSS, e você vai em paz, então, o mais rápido possível para fazer as missões. Amém? Quantos entenderam o recado dessa manhã? Levanta a mão, fala assim: eu entendi, e eu apoio, eu orarei. Então vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo. E Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida dos nossos missionários, o William e a Márcia Carrilho. Cuida deles, ó Deus, a motivação deles é servir ao Senhor em além-mar, em campo missionário. E eles escolheram, ó Deus, um campo tão difícil, um campo tão multicultural, um campo tão diferente da nossa cultura. Ó Deus, com tantos milhares de deuses, meu Pai, que a graça do Senhor possa fortalecer o coração do William e da Márcia, para que eles possam, ó Deus, o mais pronto possível, cruzar, ó Deus, esse mar e pregar o Evangelho, ó Deus, naquele campo. Levanta, ó Pai, homens piedosos, levanta o teu povo para que possamos ofertar, para que possamos contribuir. Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Talvez nós olhamos a situação econômica do nosso Brasil, de Campo Grande, e vemos, ó Pai, uma situação não tão definida, não tão próspera, mas para o Senhor, ó Deus, não há nada impossível. Venha sobre nós nessa manhã, venha sobre a tua igreja, e Deus, venha com o teu povo e derrame sobre nós generosidade, liberalidade para com essa necessidade. Nós colocamos, ó Pai, essa situação diante do Senhor e pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, porque nós estamos firmados nas promessas do Senhor. Ó Pai, elas que nos sustentam, são as tuas promessas que nos mantêm firmes até agora, e é nelas que nós declaramos a nossa fé e a nossa esperança, e nela que nós estaremos ofertando nessa manhã, nela que estaremos contribuindo e sendo fiéis ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, nós vamos estar cantando esse hino, firme nas promessas do Senhor, e você vai pegar o teu envelope, vai consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, e você tem também a oportunidade, a grande oportunidade de contribuir. Se o teu desejo é abençoar os nossos missionários, o William e a Márcia, presta muito bem atenção, você vai escrever no teu envelope, Projeto Índia, combinado? Se nessa manhã você gostaria
Se nessa manhã você gostaria de contribuir com os nossos missionários William e a Márcia e não está preparado, então passe no balcão, ali no balcão de informação no final, fala assim, olha, eu gostaria de contribuir. Então coloca o teu valor, a tua promessa de fé, e você entrega a tua oferta durante a semana ou no próximo domingo, para que nós possamos contabilizar as ofertas e falar para o nosso missionário William e a Márcia, olha, vocês já podem preparar as malas, porque a nossa igreja respondeu favorável às suas necessidades. Amém? Então faça isso com muita alegria, no nome de Jesus.
Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em toda angústia. Ele é o nosso castelo forte. Glória a Deus. Jeová, castelo forte é, o Deus leal e protetor. E se vacila nossa fé, poder nos dar em seu amor. Destrói o perspicaz ardil de Satanás, a fim de o derrotar com seu poder sem par, e aos seus prover descanso e paz. Se a nós quiserem devorar os mais cruéis demônios, jamais nos pode assombrar um tal poder com seus ardis. Satã, o tentador e vil acusador, jamais nos vencerá, pois foi vencido já ali na cruz o Salvador. Poder o nosso nada faz, sem Deus virá a perdição. O Pai por Cristo força traz, e assim nos vem a proteção. E se a morte atroz chegar, enfim a nós, Jesus nos salvará. No céu então dará louvor a Deus, a nossa. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós bendizemos o Senhor nessa manhã. Nós queremos dizer ao nosso Pai: Deus, obrigado pela vida, pela oportunidade de ter mais um dia para cultuar e servir a esse Deus maravilhoso. E como pessoas maravilhosas, queremos agradecer ao maestro Fernando, a Márcia, por esse encanto nessa manhã, nesses louvores ao nosso Deus. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias está logo em seguida de Ezequiel, Daniel, Oséias, antes do profeta Joel. E nós vamos ler o capítulo 6 de Oséias.
Todos encontraram? Amém? Amém ou misericórdia? Amém, muito bem. Está bem aí, né? Oséias está aí quietinho aí, né? Foi colocado aí para, né, nessa ordem aí, logo depois de Daniel. Interessante que esse livro foi escrito num período muito sombrio da história do povo de Israel. O reino assírio havia avançado e havia destruído Samaria, e Deus então permite que Oséias, esse profeta, pudesse ter uma experiência, eu diria, dramática, pessoal. Ele era um homem que amava Deus, amava o culto e amava a sua esposa. E a sua esposa, então, amava os ídolos, amava o mundo e amava a prostituição. E essa relação de Oséias com a sua esposa infiel representava a relação de Deus fiel com o seu povo prostituto. Essa relação de Oséias com a esposa tipificava então a relação de Deus com Israel. E há uma coisa que Deus sempre rejeitou, é a hipocrisia, é a religiosidade. Sabia você que uma das grandes causas daqueles filhos que foram criados na igreja, que cresceram na igreja, não estou dizendo todos os casos, estou falando em grande parte, é quando o filho se depara com a religiosidade dos pais. E aí ele percebe que os pais falam uma coisa e vivem outra. Então o filho entra naquela rebeldia contra os pais e se afastam do evangelho. Há um senso crítico no coração do adolescente, uma rejeição contra a hipocrisia, porque eles estão numa fase de busca pela identidade, pela independência, e se eles perceberem algum indício de hipocrisia, de falsidade, ou às vezes um pai rígido, um pai que cobra muito do filho e ele não se cobra tanto, os pais que exigem que os filhos façam isso, estudam e se dedicam, e eles não fazem isso com as suas finanças, no seu casamento, na sua vida. Então há essa rejeição. E Deus, então, ele, desde a oferta de Caim, desde essa oferta, Deus, ele rejeita a hipocrisia e a religiosidade. O homem olha a aparência, o homem gosta de se demonstrar quebrantado ou fiel pela sua roupa, pela sua forma de falar, pela sua religiosidade, mas Deus conhece o coração e Deus está muito mais interessado no nosso coração, meus irmãos, do que da nossa forma, da nossa aparência. Não é o certo, mas parece que Deus está muito mais interessado naquela pessoa que peca, mas tem um coração quebrantado, do que aquele que se julga digno, aquele que se julga reto, justo, sem pecado, que entra com a cabeça levantada e erguida, mas o coração dele está endurecido, longe do nosso Deus. E no capítulo 6 de Oséias, então, é um chamado para crescer na vida cristã. E eu gostaria que você e eu pudéssemos nessa manhã dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu preciso ainda crescer mais na vida cristã. Eu estou longe de alcançar aquele patamar do homem e da mulher perfeita, daquele idôneo, daquela pessoa exemplar,
desde o patamar de Deus, dos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus. Ele olha para nós na nossa intimidade, no nosso lugar secreto. Ele sabe exatamente das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas Ele espera uma e outra vez que você e eu vaiamos até Ele e falar: Deus, eu sou indigno, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, e eu compartilho essa minha vulnerabilidade com meu cônjuge, com os meus amigos mais próximos, com o meu discipulador, com o meu pastor, peço oração a ele. E eu tinha um jovem, era universitário de medicina na época, e esse jovem me ligava, quantas e quantas vezes ele me ligava de madrugada dizendo assim: pastor, eu preciso do Senhor, eu não aguento, pastor, eu caí mais uma vez, eu preciso da sua oração. E eu orava por ele, eu ministrava no coração dele, eu encontrava com ele, e ele se quebrantava, e eu aconselhava, dizendo: olha, você tem que ficar firme nas promessas do Senhor, no cuidado do Senhor. Mais na frente um pouquinho, esse jovem me procurava, falava: pastor, eu caí de novo, eu preciso da sua ajuda, não desista de mim, ele falava. E uns tempos atrás, ele me liga, Raquel e eu estávamos na Espanha, e ele falou assim: pastor, quanto trabalho eu dei para você, quantas vezes o Senhor me atendeu no momento difícil da minha vida, e o Senhor não desistiu de mim. Eu quero dizer que, graças a Deus e ao Senhor, eu estou firme na igreja, estou formado, sou médico. Irmãos, isso é a carreira da vida cristã. Nós não estamos isentos de pecar, nós não estamos isentos, mas há uma coisa que Deus deseja no nosso coração, é um coração voltado para Ele, um coração quebrantado, que reconhece as nossas fraquezas, mas nós não vamos deixar de seguir o Senhor, amém? Caia, mas caia na casa de Deus, não caia no mundo, não saia da igreja, não saia da presença do nosso Deus. Esse é o tema da nossa mensagem: cresça na vida cristã. E o texto diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 6, e se você tiver uma caneta, pode anotar aí aquilo que nós estaremos falando nessa manhã. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, viveremos diante dEle, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva seródia que rega a terra. O que te falei, Efraim, e o que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã, e como orvalho da madrugada, que cedo passa, por isso os abati no meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Amém? Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra e no meio da Tua congregação. Venha sobre nós, fale, ó Deus, aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto ouvir do Senhor nessa manhã. Ó Deus, tenha misericórdia. Como o Senhor fala com os profetas, pela 2ª vez falou Deus por meio dos profetas, fale conosco uma e outra vez. Deus, não deixe, não retenha a Tua palavra, não retenha o Teu favor sobre nós. Ó Deus, não retenha a Tua repreensão sobre nós, não retenha a Tua mão sobre nós, Senhor. Venha sobre nós nessa manhã, venha sobre a Tua igreja, venha sobre o Teu povo, as famílias que estão reunidas aqui de manhã. Ó Deus, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós não conseguiríamos viver sem um dia sem o Senhor, sem a Tua graça, sem o Teu favor.
como nós acabamos de ler, ó Pai, no Salmo 46, ó Deus, há uma guerra, há um vento impetuoso, os montes se abalam, há uma fúria contra nós, contra a igreja, contra as famílias, contra os nossos filhos, contra a saúde, contra as finanças. Pai, mas o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Erguemos nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? Venha sobre nós essa manhã, fale mais uma vez conosco. Nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Para crescer na vida cristã, nós precisamos entender 4 coisas importantes, e são coisas que nós sabemos, e nós nascemos na igreja, nós crescemos na igreja, e parece-me que Deus precisa usar os seus profetas uma e outra vez para falar para nós que a vida cristã é muito mais do que vir à igreja aos domingos, é muito mais do que ofertar, é muito mais do que cantar os hinos. Tudo isso é gostoso e faz parte da vida cristã, do nosso culto, da nossa liturgia, mas a vida cristã, meus irmãos, ela se mede muito mais na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com Deus, no nosso dia a dia. A vida cristã acontece muito mais de segunda a sábado do que aos domingos. Concorda comigo, sim ou não? E às vezes nós vivemos longe de Deus de segunda a sábado. E quando chega no domingo, nós colocamos a roupa de crente e nos tornamos crentes e vamos à igreja e cantamos e louvamos a Deus como parte de um ritual religioso. Eu ouvi uma mensagem uma vez de um pastor, muito engraçado, que ele relatava um testemunho, chega a ser para mim uma piada. Um casal saindo de casa, brigando com a esposa brigando com o marido, e aquela discussão sem fim, e às vezes discute por coisas tão pequenas, e começa a falar, e começa a reclamar, e começa a brigar um com o outro, e o outro com o outro, e quando chega na porta da igreja, quando sai do carro, fala assim, agora nós estamos chegando na igreja. Da mão, chega assim, de mãozinha dada, tudo bem, graça e paz, né? Aquela coisa que nós já estamos acostumados, e parece que a família vive assim, uma coisa linda e maravilhosa, são o casal mais exemplar do mundo. E aí, quando chegar em casa, nós acabamos de conversar, e aí sai do culto, sai do templo, parece que deixamos aqui a Bíblia, deixamos aqui a vida cristã guardadinha aqui, e nos entregamos ao controle do mundo, e nós nos controlamos. Crescer na vida cristã é entender exatamente aquilo que Deus tem para nós, de segunda a sábado. É viver a vida cristã no trabalho, é viver a vida cristã na declaração de imposto de renda. Amém, irmãos? Amém? A vida cristã vai refletir lá na sua declaração de imposto de renda, vai refletir na sua intimidade com a sua esposa, na educação dos teus filhos, no seu trabalho, no empenho que você desenvolve lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua repartição, lá que você vive a intensidade da vida cristã, é no lugar secreto, é na sua intimidade com Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria somente de revisar, porque nós já sabemos disso muito bem, revisar então 4 coisas importantes. O primeiro delas, a primeira coisa importante nós precisamos voltar para o Senhor urgentemente. Urgentemente nós temos que voltar para o Senhor. Não era o fazer muitas coisas para o Senhor, é voltar para Ele. Ele é uma pessoa, e nós trocamos Deus muitas vezes por aquilo que nós podemos fazer, as boas obras, vir ao culto, participar de um pequeno grupo, ou cantar, ou tocar, ou servir em alguma outra coisa,
E aí nós começamos a fazer coisas, e de repente nós escutamos de Deus o seguinte: eu sei das tuas obras, sei que vocês não negaste o meu nome, vocês foram fiéis, foram perseverantes. E aí Deus começa a falar muitas coisas para nós, e de repente nós paramos e escutamos Ele falar o seguinte: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Meu Deus, meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos voltar desesperadamente para o nosso Deus, e falar: Pai, renova o meu primeiro amor, renova a minha fé. Tem duas coisas importantes. O choro não é conotação de quebrantamento. Concorda comigo, sim ou não? Mas o quebrantamento leva-nos ao choro. O quebrantamento leva o nosso coração a se quebrantar diante do nosso Deus. Não há como resistir à visitação do Espírito Santo. Lá em casa, quando nós lemos a palavra, ou quando nós louvamos nosso Deus, ou quando nós estamos com a nossa alma angustiada, não busca justiça com as próprias mãos, não busca argumentar, não busca racionalizar a sua fé, se quebranta diante do Senhor, porque Ele é o justo juiz. Não é para constranger, mas qual foi a última vez que você se quebrantou e chorou diante do nosso Deus? Sabe, irmãos, eu começo a olhar os atributos de Deus, e parece que eu vou subindo os decibeles desses atributos, o som desses atributos vai aumentando, e eu não consigo mais encontrar palavras para descrever quem é esse nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bondoso, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é piedoso, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico, e de repente eu começo a ver que Deus é grande, tremendo, furioso, tremendoso, impetuoso, majestoso. É ou não é? E aí eu me vejo numa condição de tão pequeno, tão insignificante. E aí, quanto mais eu começo a louvar a Deus e ver que Ele é santo e poderoso, mais eu sou pecador, mais eu sou indigno, mais eu não mereço. E aí Deus começa a me quebrantar, e depois que Deus vê que eu estou quebradinho, como diz aqui a palavra, eu despedaçarei você. Meus irmãos, dá esse livre-arbítrio, atribui isso a Deus, fala assim: Deus, pode me quebrar, me leva no pó. Vinde e tornemos para o nosso Deus. Vinde e nos tornemos para o Senhor. O tempo verbal está no imperativo, a ordem é clara: vinde. E tornar é voltar outra vez para o Senhor. É voltar para o Senhor uma e outra vez. Quantas vezes Jesus, a partir do momento que Ele apareceu naquele mar da Galileia e fez aquela pesca maravilhosa, fez aquele milagre com Pedro e os seus discípulos, seus amigos, e que Pedro ficou assim maravilhado com aquela pesca, aonde Jesus deu as instruções exatamente assim: lança as redes. E Pedro falou assim: Senhor, nós não pescamos nada, mas baseado na tua palavra lançaremos as redes. E ele pesca, e quando chega na orelha do mar, do lago, Jesus fala para Pedro assim: a partir de hoje eu farei de você pescador de homens. E Pedro então começa a sua jornada seguindo Jesus, e os milagres, caminhar com Jesus. Eu imagino que foi a experiência da humanidade, melhor experiência do ser humano, escutar o sermão do monte,
aqueles milagres, e acompanhando, e de repente Jesus falando para eles que Jesus ia partir, que mandaria outro Consolador, e que era para eles ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto, e Jesus morre, ressuscita, e eles então estão frustrados, desesperados, estão em luto, estão sem nenhum norte ainda, sem a visitação do Espírito Santo, e eles então caminham em direção a Emaús, e vai caminhando, e Jesus do lado dele, falando, até que eles percebem então que Jesus estava com eles, e que aquele homem era Jesus, e de repente, eles não estão satisfeitos, e Pedro fala assim: eu vou pescar. Pescar é muito bom, quem não gosta de pescar? Mas a pescaria, não é essa a pescaria que Jesus queria para Pedro, é que ele fosse pescador de homens, e ele volta para pescar no mesmo lugar, ele volta para a sua velha vida, ele esquece por um momento aquilo que Jesus havia falado para ele, e ele volta ao ponto original, há 3 anos atrás. Sabe por que Deus permite que Pedro volte ao ponto original, ao ponto inicial da sua vida, do seu chamado? Para mostrar que para você e para mim, meus irmãos e queridos, que às vezes nós temos que voltar uma e outra vez no nosso ponto principal. Deus permite isso, para recomeçar de novo, para reviver de novo. E Deus é tão misericordioso, que Ele volta conosco no ponto original, 1 e 2 e 3 e 4, sempre Deus volta, se for preciso, no ponto original. A mensagem é clara: lembram da onde caíste, se arrepende e volta a fazer as primeiras obras. Lembrar de onde caiu é voltar aonde nós nos perdemos, é voltar nesse ponto. E Pedro se perdeu e ele voltou lá no mar da Galileia outra vez, e quando ele percebeu que aquela pesca Jesus estava nela de novo, e que eles voltaram, e Jesus estava com aquele peixe, e que eles celebraram a ceia ali. Dali em diante, meus irmãos, Pedro não voltou mais a esse ponto. Ele pode ter voltado em outros, em outro momento, em outra parte da vida dele, já não mais aquele, mas aqui agora. E aí nós estamos caminhando a vida cristã, e eu já caminho, cresço na vida cristã, e às vezes eu tenho que voltar uma e outra vez aqui, mas não ali mais, porque ali eu já aprendi aquela lição. Eu sei que Deus já teve misericórdia de mim, me ajudou eu voltar ali quantas vezes, mas se for preciso voltar ali outra vez, eu voltarei ali para recomeçar de novo, porque nosso Deus é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, amém? Você e eu, nós precisamos voltar urgentemente para o Senhor. Segunda coisa que nós precisamos entender sobre a vida cristã é que Deus tem maneiras diferentes de agir. Deus age de diversas maneiras, e Deus permite às vezes situações adversas sobre as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, para o aperfeiçoamento dos santos. Felizes são aqueles que passam por muitas provas, porque uma vez aprovado, receberão a coroa da vida. Serão felizes, serão bem-aventurados, se suportemos as provas, as dificuldades. Provas vêm de Deus, tentação vem do inimigo. Não há tentação que venha para provar a pessoa. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Se você está em luta,
faz um discernimento, que tipo de luta eu tenho, é tentação ou é prova? Porque se for prova, será bem-vinda na minha vida. E aí nós encontramos o texto que fala o seguinte: porque o Senhor, Ele mesmo nos despedaçou. Se Deus esmaga, Ele mesmo vai consertar. Ele fala, o texto nos fala, Osé nos fala, Ele nos feriu e nos sarará. Como entender a dinâmica de Deus? Por isso a palavra fala assim: não tenha inveja daqueles que prosperam nos seus maus caminhos, não tenha inveja deles, porque são como ervas que logo passará, erva verde que passará. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos um senso de justiça dentro de nós, que nós passamos um pelim de dificuldade e nós questionamos Deus, questionamos a sua vontade, questionamos a forma de agir. Deus, por que o Senhor permite tantas coisas na minha vida, na minha família, e são tantas provas, são tantas as dificuldades? Porque Deus achou graça diante de você, e você vai conseguir superar todas elas no nome de Jesus. E Deus tem preparado para você uma coroa, aleluia, uma coroa, a coroa da vida. Não pega as suas provas e não questiona, não murmura, não lamenta. Faz um discernimento. Que tipo de prova que eu estou tendo? Isso é tentação que vem do cão ou é prova que vem de Deus? Meus irmãos, se for prova vinda do Senhor, se é uma enfermidade, se é uma luta que você está passando na parte do trabalho, ou uma luta na família, ou no casamento, ou nos filhos, fala e lê essa palavra. Ele despedaçou e Ele vai recompor. Ele feriu e Ele mesmo vai curar as nossas feridas. Amém? Não desista de lutar. Não desista das suas lutas, não desista das suas batalhas, lute, ore, busque o Senhor na sua palavra, porque a promessa dEle, Ele vai cumprir na sua vida. Deus tem maneiras diferentes de agir. Eu não sei se você já orou assim, mas muitas pessoas já oraram, e eu também já orei. Eu já falei para Deus que eu não tenho livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio eu já renunciei. Porque o coração do homem é enganoso, é ou não é? O coração, ele é sedutor, ele se deixa seduzir, enganar-se, ele deixa se corromper. Então, meus irmãos, pega o teu coração, pega o teu livre-arbítrio e já entrega para o Senhor. E fala para Deus. Uma vez eu falei: Pai, se algum dia o Senhor me vê saindo da trajetória que o Senhor traçou para mim, me traz de volta. Pode me trazer, Pai, pode me trazer para o centro da Tua vontade. Traz-me o centro da Tua vontade. Seja pelo amor ou seja pela dor. Mas eu quero viver a minha vida nos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, que às vezes nós achamos que o sofrimento, ele é incompatível com a fé cristã. É mentira. Sofrimento, meus irmãos, e fé cristã andam paralela, anda todo dia. Essa discussão de teologia da prosperidade, isso é essa teologia que se prega aí, por aí, nas televisões, na internet, uma felicidade barata, à custa de oferta, de barganha. Isso é corrupção espiritual, é mentira. Vida cristã e sofrimento andam paralelo na vida do crente, na vida do crente fiel. Mas nós não somos masoquistas que gostamos de sofrer, não é isso que eu estou dizendo.
Nós andamos no sofrimento do dia a dia, da luta, porque a palavra fala, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me, e vai dizer que cruz não é sofrimento? Cruz é sofrimento, e a palavra fala que a cruz tem que ser levada cada dia, todo dia, até que Jesus venha. No céu nós teremos a coroa prometida, a coroa da vida. Lá não há ranger de dente, Deus enxugará os nossos olhos de todas as lágrimas, lá não há sofrimento, lá, mas aqui nós estamos em sofrimento direto, todo dia, sofrendo, mas há um gozo no nosso coração. O sofrimento é pequeno diante da alegria que nós temos, diante da certeza da vitória, diante das promessas do Senhor, e nós podemos saltar no meio do sofrimento, amém? Parece coisa de doido, mas é assim mesmo. O camarada está sofrendo, está numa luta, mas ele está cantando, vai louvando a Deus no carro. Meus irmãos, agora, graças a Deus que tem o tal do Bluetooth, que você pode falar no celular, antigamente a gente orava no carro sozinho, falava, aquele está doido, está falando sozinho. Hoje a gente pode orar, porque as pessoas pensam que nós estamos falando no celular, é ou não é? Então, fica tranquilo, entendeu? Pode levantar tua mão lá no carro, que ninguém vai te chamar de doido. Você está numa luta tremenda, você coloca louvor lá na tua casa e começa a louvar e louvar e louvar, e aonde estão os teus sofrimentos? Na cruz de Jesus. E ele falou assim que nós somos bem-aventurados aqueles que suportam as provas, aqueles que passam, que são perseguidos, aqueles que são provados, porque ele mesmo passou por isso. Meus irmãos, se ele nos despedaçou, você já sentiu alguma vez a mão do Senhor despedaçando a sua vida? Sim ou não? Esse dia pode ser chamado dia mau. Você gosta dele? Não. Mas eu não poderia viver sem a mão de Deus pesando sobre a minha vida, porque só Ele sabe que o meu coração é perverso, é duro. Ele sabe que, às vezes, Ele precisa colocar, sabe o que em mim? O freio. E aí Deus vai falar para mim, Leno, o que eu faço agora, você não vai entender. E às vezes eu chego a entender, eu chego a compreender, logo depois que eu passo por essas provas. E talvez eu olhe para trás e vejo provas que às vezes eu não tenho nem sentido para mim, mas um dia eu saberei por que eu passei por aquilo. Por que o apóstolo Paulo foi tão perseguido nas igrejas, nas cidades onde ele pregava o evangelho? Por que ele foi tantas vezes preso injustamente por causa do evangelho? Porque Paulo precisava escrever a maior parte do cano do Novo Testamento, da palavra, ele precisava escrever. E onde que ele precisava estar? Na cadeia. Lá ele precisava refletir e ter a comunhão dele com Deus, e Deus falar com ele. Às vezes, meus irmãos, Deus permite uma enfermidade em nós, para que nós possamos ficar quietos em casa, lendo a palavra, orando, meditando. Deus permite, Deus age de forma diferente, mas sempre é assim. Ele vai restaurar, Ele vai ligar, Ele vai curar, Ele vai restituir. E a promessa é essa: depois de 2 dias nos revigorará. Figura de linguagem, e ao 3º dia nos levantará e nós viveremos diante dele. São as lutas, morte de um parente, morte de um cônjuge, morte de um filho, uma enfermidade, uma situação de trabalho, lutas, às vezes uma luta na parte econômica.
é bem da verdade que às vezes uma grande parte das lutas econômicas nós é que criamos. Mas outras que podemos ver claramente Deus despedaçando a vida de uma família. Meus irmãos, isso é... Como pode acontecer isso? Como pode aquele crente fiel ao Senhor e às vezes sofre tanto na área da enfermidade? Será que Deus tem prazer em castigar o seu povo? Não. Isso faz parte da vida cristã. É Deus colocando na fornalha, é Deus colocando na sua olaria. Ele pega aquele vaso que está quebrado e despedaça ainda mais. E aí ele prepara um vaso que ele mesmo prepara com as suas mãos e molda com as suas mãos, molda nosso caráter, nossa personalidade, os nossos hábitos, a nossa forma de falar. Ele vai moldando, vai moldando, vai moldando, vai moldando. É como que se amansa um burro bravo, um cavalo selvagem. É ou não é? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Esse sofrimento, meus irmãos, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa alma. Um sofrimento com o filho, filhos que às vezes saem dos caminhos do Senhor. Não deixe essa batalha, não saia do campo de batalha. Continue lutando pelos seus filhos, continue lutando pelo seu casamento, não desista dele, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista. Deus está falando para não desistir, não pare de orar, não se dá por vencido, não viva uma vida religiosa, volte para Deus. Deus tem formas diferentes de agir. Deus está no controle, Ele é todo soberano, nada foge do seu controle, amém? Terceira coisa que nós precisamos saber, e isso aumenta o nosso temor, aumenta a nossa vitalidade, aumenta a nossa energia, a nossa força, é saber que a sua vinda é certa, amém? Assim como o sol da manhã, assim como a alba virá, assim virá o Senhor para nos buscar. A sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, aleluia. Deus virá buscar a sua igreja, Deus virá buscar o seu povo. Essa semana, Deus soprou sobre a vida da nossa irmã Maria das Dores e a chamou à sua presença. Meus irmãos, a morte, ela é inimiga do ser humano. Mas quando nós podemos olhar para as promessas do Senhor e falar assim, morte, ela foi tragada, Jesus venceu a morte e nos deu liberdade, então a morte já não nos ameaça mais, amém? Porque nós sabemos que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Redentor cantando, louvando a Deus com aquele coral maravilhoso de anjos, aleluia! E aí Deus vai chamando. Chama um, chama outro, chama outro, chama outro. E um dia nós estaremos todos juntos diante do Cordeiro, e estarão homens de todas as tribos, povos, raças. Aqueles que nós mandamos como missionários, estão pregando na África, lá, lembra do nosso irmão Diniz, que estava lá nos Yanomamis pregando o Evangelho, há mais de 20 anos, nós veremos os Yanomamis salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles missionários que nós apoiávamos antes, Davi Botelho, que estava pregando o Evangelho lá na Bolívia, nós veremos os bolivianos na presença do Senhor. Lá os que
pregamos na África, na Ásia, com os nossos missionários pregando na China. Nós veremos chineses na presença do Senhor, na África, na Europa, no Brasil. É certa a vinda do nosso Senhor, é certa. Isso ajuda-nos a esforçar em conhecer o Senhor. E a palavra fala: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parece redundância que Oséias está falando, e é exatamente, ele quer dizer o seguinte: conhecemos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforcemo-nos por conhecê-lo. E aí você vai conhecendo os atributos de Deus, a manifestação de Deus, a forma que Ele age, como Ele age. A Raquel sempre fala que ela é a ovelha querida de Deus. Raquel significa a ovelha mais querida do Senhor. É essa relação que ela tem com Deus. Ela se vê como a ovelha querida do Senhor. Quem você é para Deus, quem Deus é para você, meus irmãos. Isso é a tua identidade, e a partir da sua identidade é a tua missão, é o teu propósito. Um dia eu estava cantando o Senhor aqui na igreja, num culto, cantando, louvando a Deus, e eu pude ver, eu tive uma visão sobre mim mesmo. Eu tive uma visão e eu vi assim claramente Deus colocando em mim uma couraça, uma armadura de guerra. Meus irmãos, essa é a minha identidade. Eu me vejo assim, eu sei que eu estou numa guerra espiritual, eu sei que a minha luta é grande, e temos quantas pessoas que a Raquel e eu temos que atender e orar, e não para, meu Senhor. Às vezes é uma situação aqui, vamos atender outra ali, voltamos e alguém está esperando em casa e não para, meus irmãos, e é uma luta. Mas essa luta você também tem na sua casa. Você tem com os teus filhos, você tem nas tuas finanças, é ou não é? E aí nós olhamos que Deus tem uma couraça para nós. Entre uma couraça e viver na teologia da prosperidade, irmãos, vamos para a armadura, vamos pegar a espada, vamos para a guerra, amém? Essa é a nossa vida cristã. Spa é lá no céu. Lá nós vamos ter sauna, lá nós vamos ter aquela, jacuzzi. Aqui é luta, amém? Aqui é arregaçar as mangas e ir para a batalha, no nome de Jesus. Não importa a idade, todos nós lutamos. A vinda do Senhor é certa, então nós temos que apressurar. E quarto, para terminar, Ele odeia a religiosidade, a hipocrisia, essa fachada. E aí ele faz duas perguntas aqui. O que te farei, ó Efraim? Você é religioso. A tua religião, a tua fé, ela é só cognitiva. Você sabe o que é certo, mas não faz, não pratica. Você não vive. O que te farei, ó Judá? E ele fala: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, meus irmãos, que a vida cristã não se limita somente aos domingos, aos cultos. Esse amor por Deus não manifesta somente no momento. Nós oramos pelos missionários William e a Márcia. Eles precisam regularizar a questão do INSS para se aposentar. E geralmente, a pessoa que pensa em aposentadoria, pensa em descansar, é ou não é? E eles estão olhando a aposentadoria como o passaporte, a passagem para ir para o campo missionário, seguir a batalha, seguir a vida cristã. A vida cristã não pode ser religiosa, eu tenho que
que pregar o Evangelho tem um mandato, ir de fazer discípulos de todas as nações, a começar do outro lado da mesa, do outro lado da rua, do outro lado do condomínio, do outro lado do bairro, na nossa cidade, no nosso estado, Brasil e o mundo. Ele fala assim, para concluir: eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Eu quero vida cristã, não quero holocausto, eu quero que você leia a Bíblia, eu quero que você ore, eu quero que você tenha intimidade comigo. O tempo a sós com Deus, o quarto secreto, é muito mais valioso do que o culto coletivo. É bom, é maravilhoso, faz parte da nossa vida, da nossa liturgia, da nossa fé ativa, viva. É como que se a igreja fosse uma grande churrasqueira e brasa. Chega uma pessoa fria aqui e logo ele está fervendo, logo ele está quente, está como brasa, porque oramos, ministramos, ele canta e ele vê e contagia a vida dele. Mas se sai daqui e fica fora, vai voltar carvão de novo. E sabe onde que mantém a churrasqueira acesa? Lá em casa. Comunhão com a esposa, comunhão com os filhos, oração, leitura da palavra, todo dia. E hoje está muito fácil você conectar a tua televisão na internet e ouvir os hinos, ouvir as músicas, pregações. Volta e meia eu chego lá, está o pastor Gilson pregando na sala da minha casa. Que coisa maravilhosa! É ou não é? Os recursos que nós temos está à nossa disposição. Alimenta a sua vida. Não seja religioso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai? Quero chamar aqui o maestro Fernando. Opa, o Mini agora não, calma lá. Nós vamos orar. E eu gostaria de pedir a Deus uma bênção, uma visitação especial a todos nós. E se essa palavra falou no teu coração, e se você deseja crescer na vida cristã, se você deseja voltar para o Senhor urgentemente, fale para Deus onde você está. Fala: Deus, eu preciso voltar para o Senhor. Fala para Deus, fala: Deus, me quebranta. Nós estamos acostumados a falar para Deus assim: Deus, me quebranta. Mas esse quebrantamento que nós pedimos para Deus é no meio do louvor, que Ele nos toca com o seu Espírito. Fala para Deus: Deus, me quebranta. Mas não se assusta não, que Ele pode te quebrar. E Ele precisa nos quebrar. Fala para Deus: Deus, pode me quebrar. Me quebra, porque eu quero o Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua palavra. Eu quero soprar do Teu Espírito. Mas Ele mesmo que quebra, Ele que cura, Ele que restaura, Ele que passa a mão. É o bálsamo dEle, é o seu óleo, é o seu sopro, sussurro, é o fôlego de vida. Pai, no nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo. Se esse é o Teu desejo, meus irmãos, onde você está, fique em pé e fala: Deus, pode renovar a minha vida, pode agir em mim, sopra em mim, me quebranta. Eu preciso voltar para o Senhor. Fique em pé onde você está. Venha sobre nós, papai. Vem sobre a Tua igreja. Nós ficamos em pé porque precisamos do Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão. Precisamos da Tua ajuda. Visita, Senhor, cada família aqui nessa manhã. Visita cada casamento. Visita os filhos, os netos, os bisnetos. Visita a Tua igreja. Visita os pastores. Meu Deus, quebranta-nos. Quebra os pastores, Senhor. Quebra. Mói-nos, ó Deus, porque queremos o Senhor. Pai, queremos o Senhor. Queremos a Tua palavra. Queremos viver o que pregamos.
queremos viver o casamento íntegro, transparente, queremos viver a nossa vida com os nossos filhos, queremos ser modelos, queremos ser exemplos. Pai, venha sobre nós. Ó Deus, aqueles que cantam, que ministram, aqueles que administram a igreja, aqueles que trabalham na produção, que trabalham no Mini, cada professor do Mini, visita-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, um quebrantamento. Ó Deus, esse é o avivamento que nós precisamos. Sopra sobre nós. Pai, nós precisamos tanto, tanto, tanto do Senhor. Nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo guarde todo o teu povo, agora e para sempre. Amém. Amém, amados? Podemos assentar e estaremos ouvindo o pós-lúdio. Só logo depois do pós-lúdio estaremos à porta despedindo dos irmãos.